Cinquentenário de uma história de trabalho. Sítio das Palmeiras, italianos chegaram. 11 de abril 1912, Henrique San Martino comprou terras e fez pôs estrada de ferro Sorocabana em 25 depois. Posto de abastecimento KM 32, 1931, 20. Boa noite, que é o aluno Luiz Fernando, faço faculdade de licenciatura em filosofia aqui em Barueri, Alphaville. Meu RU 2768774. Hoje a faculdade nos lança um desafio de aprofundarmos na cidade onde nascemos, de ver alguns símbolos históricos que estão no nosso dia a dia, que fez a nossa cidade crescer. Mas ao mesmo tempo a nossa faculdade faz nós meio que fazer uma crítica construtiva, desses símbolos religiosos que está acontecendo, mas ao mesmo tempo para falar, será que esses símbolos religiosos ainda estão no dia a dia do povo jandirense, Eis a questão. Este é o ponto que eu irei analisar, que eu irei jogar como desafio para todos. 12, Henrique San Martino comprou terras e fez pôs estrada de ferro Sorocabana em 25 depois. Posto de abastecimento KM 32, 1931, 20 de março, primeira estação. Posto telegráfico, evolução do embrião, Vila Jandira. Então, observando a primeira foto em si que passou para vocês, observamos que teve muito desenvolvimento em si, mas o que tem a ver em si, qual é de suma importância essa cidade tem, seria a famosa árvore do Figueirão. Mas para a gente contextualizar em si, a árvore do Figueirão, temos que apresentar os primeiros habitantes dessa terra, dessa cidade, como surgiu o nome dessa cidade. Então, teremos como pensamento que o Henrique San Martino, quando ele tem uma certa idade, com seus 16 anos, ele começa a viajar, sai de sua casa em si, lá da Europa, começa a viajar pela Europa inteira, até chegar aqui no Brasil, E quando ele chega aqui no Brasil, ele conhece um amigo, um pioneiro chamado Antônio Agu, Na qual esse Antônio vai ajudar ele a crescer, vai mostrar para ele as terras ricas que tem aqui nessa cidade. E o interessante é que San Martino ele vai observar algo estranho acontecendo nessa cidade. O que seria? A quantidade de espécie de abelha, E ele vai observar e vai ter uma ideia do que a gente poderia dar em homenagem a essas abelhas, essa quantidade de espécie de abelha nessa cidade, o nome dessa cidade. Então em Tupi-Guarani, Jandira, ele coloca o nome Vila Jandira, vai representar espécie de abelha, Malífera. Então San Martino ele vai dar os seus primeiros passos, San Martino ele vai criar ferroviários, ele vai trazer, além de criar sua padaria no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo, ele cria também, a sua própria indústria aqui em Jandira, uma padaria em si. E ele vê que os negócios estão saindo bem, financiamento está saindo muito bem. San Martino ele vai trazer a sua família, Então quando ele traz sua família, logo ele cria os primeiros habitantes dessa cidade, Vila Jandira. Então, se vamos ver lá futuramente quando ele morre, o primeiro prefeito a se tornar, nessa cidade vai ser o próprio filho, o Oswaldo San Martino, Então, San Martino ele vai construir ferroviários, vai ter até uma época que a locomoção de vapor em si, o trem de vapor, vai pegar tanto fogo que vai queimar todas as suas terras, todas as suas plantações, e vai dar um prejuízo enorme. San Martino também ele vai doar algumas terras para dar creches em si, A primeira escola laical em si, de José Manuel. E em si, Jandira vai se tornar uma das cidades
posso dizer, importante para os viajantes, porque Jandira, ela se torna uma cidade onde acolhe as pessoas. Mas onde seria esse acolhimento, né? Esse acolhimento vai ser na famosa árvore do Figueirão, onde Oswaldo Sammartino, juntamente com seu pai, vai criar o primeiro caminho abatido. E neste caminho abatido vai ter uma árvore grande, né? Vai dizer assim às pessoas mais velhas, né? É nesta árvore que as pessoas passavam, descansavam, meditavam. É nesta árvore que vai crescer várias ideias, vai até crescer o pensamento daquela cidade. Também teremos, né, nesta árvore José Manuel da Conceição, né, na qual ele vai criar, ajudar a criar a primeira creche, a primeira igreja. Ele vai sentar nesta árvore, né, quantas vezes ele anoitece debaixo da sombra da árvore para pensar nos ritos religiosos, né, de como seria a sua própria vida diante daquela sociedade que está crescendo, né? E muitas pessoas vão dizer, até os mais velhos, mais experientes, que bandeirantes passavam pelaquela árvore, pensavam, descansavam, até dormiam, ficavam uma semana debaixo daquela árvore, daquela sombra, e contiveram a ideia, né, de continuar a viagem. Eles continuavam, senão eles ficavam debaixo da árvore até criar uma ideia. Vai dizer também que aquela árvore do Figueirão, né, à noite eles ouviam gemidos, né, era lugar de aprisionamento e castigo de escravos. Então muitos moradores diziam, né, que ao anoitecer ouviam barulhos de correntes, pessoas gritando pela sua morte, né, gemido, pessoa pedindo ajuda. Ou seja, aquela árvore se torna algo tão importante, né? Não pode se dizer, mas é somente uma árvore, mas é uma árvore onde que abrigava muitas pessoas importantes, desde aqueles escravos que estavam, os primeiros escravos em si que passavam por essa cidade, até os bandeirantes, né? José Manuel, um dos pessoas mais famosas, Sammartino. Então, qual seria uma crítica em si para este lugar que está acontecendo atualmente, né? Vai dizer um homem chamado Marcelo, que morou aos seus 32 anos aqui, ele vai falar: essa cidade é uma cidade tranquila, na qual na árvore eu brincava, ficava debaixo da sombra juntamente com os pioneiros. Hoje, nessa praça, essa árvore está meio que jogada de lado. Não tem onde brincar. Esta árvore não tem nem placa em si para se discutir, né? Não tem algo que vai simbolizar como aquela árvore de suma importância. Então, um símbolo rico para a cidade de Jandira não se torna mais um símbolo muito rico. Jandira, ao mesmo tempo que ela cresce, né, nas suas indústrias em si, mas de simbolismo ela vai se diminuindo. E a importância, né, da cidade que tinha que crescer não cresce mais. Assim vai dizer o morador, né, um adolescente de 13 anos. Quero aproveitar a praça do Figueirão como um espaço seguro e de lazer, reunir com os amigos e não achar um ambiente perigoso. Então aí eu deixo uma pergunta para vocês: é mais fácil construir hospitais, construir prédios, construir ruas maravilhosas, mas aquilo que é de mais sagrado, mais importante para a cidade, eu vou deixar destruir, né? Então fica esse pensamento, né, para vocês pensarem, esse pensamento
para que o símbolo religioso, né, símbolo sagrado de Jandira possa crescer cada vez mais e quem sabe futuramente essa famosa árvore, né, que temos aí no Figueirão possa se tornar como um símbolo de suma importância, não para aquele morador que vive ao seu redor, mas para muitos jovens que estão vivendo, que crescem nas escolas da cidade de Jandira.